Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o terceiro livro da série Legados da Máfia, da autora R. Silva e Naila Santos. Então, bora lá! Já chego aqui, meus aventureiros, esclarecendo para vocês, porque na verdade essa história toda seria uma trilogia. Mas com tantos acontecimentos, tantos segredos a serem revelados, as duas autoras optaram por estar criando uma série. Mas, segundo as mesmas, essa série finaliza no quarto livro, que está previsto para ser lançado em maio. Hoje, dia 8 de março de 2021, eu ia falar de 2021, comemora-se o Dia das Mulheres, o nosso dia. E por esse motivo, as autoras decidiram lançar hoje na Amazon esse presentão para nós. Porque eu digo para vocês que é um excelente presente. Então não perca tempo, corra lá na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição para que você já possa baixar e iniciar sua leitura. Lembrando que você precisa ler os outros dois para entender a confusão que é esses dois casais. Então nós vamos começar ali rapidinho, só falando do primeiro, que foi Tudo de Mim. Então Tudo de Mim vem contar a história um pouco mais detalhada sobre a vida de Dante, um pouco mais detalhada sobre a vida de Kate, que é a Kathleen, e que eles só vão se encontrar lá no finalzinho do livro. E isso que eu me fiquei nervosa, porque eu queria muito o encontro desses dois e demorou para acontecer. Outra situação foi que eu falei lá no primeiro livro, que tem algumas coisinhas ali que lembra muito os 50 Tons, que é a história dele ser sombrio, dele querer submissas e também dele criar ali um contrato para que as mulheres possam satisfazê-lo da forma que ele deseja, concordando com o que ela acha que pode aguentar ou não. Então essa parte eu ainda falo lá no primeiro livro que me incomodou um pouquinho, mas, indo para o segundo livro, a história muda completamente. Porque no segundo livro, que é Por Você, então esse casal vai se envolver mais. Essa história de contrato, essa história de submissão dá uma apaziguada. E eles começam sim a viver um relacionamento. No qual, gente, a regra era não se apaixonar, né? Era somente sexo. Tanto para um quanto para outro. No segundo livro, a gente fica sabendo um pouquinho mais também da vida dos dois. E a gente acaba a ver os dois se apaixonando um pelo outro. Mas isso é muito confuso para os dois, tanto para ele quanto para ela, porque eles nunca tiveram esse sentimento. No segundo livro também nós vamos conhecer alguns desafetos dele e alguns desafetos dela. E finaliza o livro no qual ela está numa situação muito complicada, porque ela está correndo risco. E ali, gente, na hora que termina o segundo, você fica angustiado querendo o terceiro, né? E esse terceiro, eu digo pra vocês assim que, pra mim, foi maravilhoso. E eu acredito que o quarto será melhor ainda, porque muitos segredos serão revelados. Então, nesse aqui, Sempre Foi Você, de 255 páginas, nós vamos presenciar, nós vamos saborear o amadurecimento desse casal. Porque, gente, eles estão, sim, namorando agora, né? Estão tendo um momento lindo, maravilhoso. Então, a gente vai presenciar esses momentos de amadurecimento desse casal. O livro passado, então, finaliza com ela correndo perigo. E agora, nesse terceiro, já inicia contando o que exatamente aconteceu. Como eu falei pra vocês, tanto o Dante tem desafetos como a Kate. Só que os desafetos do Dante são referentes à vida pregressa que ele leva. É referente à escolha que ele fez de ser um mafioso, de matar, torturar, raptar e fazer tudo o que faz. Já a Kate, o desafeto dela é por conta da sua mãe. O Dylan, que é um também traficante, é um homem perigoso, ele se envolveu ali com a mãe da Kate e com a morte da mãe dela, ele acabou transferindo para Kate esse desejo de posse, porque no fundo ele gostava da mãe da Kate. E como a Kate é bonita, a Kate é uma mulher que lembra um pouco a mãe dela, então ele acredita que o que ele não conseguiu fazer com a mãe, ele vai conseguir fazer com a filha. Lembrando, gente, que ele fez tanta coisa com a mãe dela que eu não sei o que ficou para fazer com a filha, né?
Ele fica nisso de tentar raptar ela, de tentar sequestrar ela e não consegue. Até que nesse momento ele acaba descobrindo o paradeiro dela e manda Damian, eu acho que é assim o nome dele, manda para que ele faça o serviço. Mas ele tá tão de saco cheio dessa situação que ele não quer mais tê-la. Ele não quer mais pegar ela para traficar, para ganhar dinheiro. Não, gente. Ele quer simplesmente que ela morra, que ela suma da face da terra. Só que o Damian, gente, é aquele homem que ele amava a mãe da Miranda. Para mim, eu vejo como ele amava. Só que ela preferiu o Dylan, que é o primo dele, né? Que era o bambambam. Ela não ia ficar com o pé rapado também, sendo que ele não poderia dar segurança nenhuma para ela. E por conta que ele não pôde ter a mãe, então ele tem essa obsessão em ter a filha. Ele acaba chegando até ela, ele acaba aprontando muito com ela e dizendo que antes de matá-la, que é isso que é a ordem que foi dada a ele vai experimentá-la, ele vai sentir o sabor dela, enfim, gente, ele é um homem nojento, ele é um homem, assim, asqueroso, não porque ele não é bonito, não, ele é charmoso, ele tem até o seu tchan ali, o seu sex appeal, mas ele é tão nojento, ele é tão descarado, é um homem que adorava abusar de crianças, é horrível, esse homem é horrível. E ele força ali a situação, ela tenta lutar, ela acaba se trancando no quarto e ali ela consegue ligar pro Dante, que já tá indo em busca dela, porque eles perceberam que ela não entrou em contato com ele não conseguiu falar com ela, e o segurança, que fica sempre a postos para cuidar dela, também não respondeu. Então ele já estava indo para casa dela. E quando ela liga, dizendo que tem alguém lá, né, que ela não diz quem é, ele fica mais louco da vida, e aí ele corre desesperadamente para salvar essa mulher. Chegando lá, gente, quando ele consegue invadir o quarto, ele vê uma cena que deixa ele assim transtornado. E ele acaba indo pra cima do Damian e ele até tenta matar, porque a fúria dele tá tão grande que ele até tenta matar. Mas aí, né, o braço direito dele chega, acaba afastando ele, dizendo que não, que é melhor ter ele ali, né, pra brincar com ele um pouquinho, né? E assim faz. A Kate, ela acaba sendo hospitalizada pelo que acontece com ela, e com isso ela acaba tendo que ficar 3 semanas de jejum completo, porque ela acabou fraturando a costela. Aí, gente, a história se torna divertida, porque vocês sabem que os dois são quentes, quentíssimos, quentérrimos. Vocês sabem que o Dante é aquele que gosta, assim, de um sexo mais bruto, né? De uma pegada mais vem aqui, né? Então, nesse momento, eles têm que ficar 3 semanas ali, só nos beijinhos, porque nem assim um amorzinho mais delicado não pode fazer, por conta das costelas dela. E eu vou te dizer que o bichinho sofre. O bichinho sofre. E sofre mais porque eles estão numa fase do namoro onde ele não quer outra mulher. Ele acaba indo, sim, no clube lá, onde ele teve, né, as suas submissas, mas ele não fica com nenhuma delas porque ele quer a sua mulher. Ele já chama ela de minha mulher. Então, nesse livro a gente vai ver o amadurecimento desses dois, a paciência que eles têm, os pega que eles têm, que, cara, eu fico me perguntando se eu teria, assim, essa calma toda pra ficar só nos pega. Porque pegada é bom? Ah, gente, é bom, né? Assim, ter aquele... É bom, mas chega um momento que você quer algo mais, né? Você quer o tudo, você quer o completo, né? E quando você não tem, isso é meio frustrante, tanto pra ele quanto pra ela. E eu vou dizer para vocês que ele se sai muito bem nesse quesito. O que é muito interessante nesse segundo livro é que o Dante, ele acaba percebendo o quanto ele está envolvido com a Kate. E assim, ele decide, de uma vez por todas, ir em busca do passado dela. Saber toda a história do passado dela. E mediante a isso, ele acaba descobrindo muitas coisas. Mas digo também que uma parte que eu gostei muito foi quando ele estava com o Damian em suas mãos para poder arrancar dele o que ele precisa. Por que ele quer tanto a Kate? Por que ele foi mandado lá matá-la? Então, através do Damian, ele consegue descobrir mais algumas coisas. E depois, gente, vamos dizer assim, como cena de filme, ele arma uma emboscada para que também possa pegar o Dylan. E tenho que dizer para vocês que eu não sei quem sofreu mais, se foi o Dylan ou se foi o Damian. E assim ele acaba descobrindo mais coisas e ele acaba chegando realmente a quem é o pai da Kate.
Como eu disse, eu não acredito, eu não sei porquê, mas algo me dizia que o pai da Kate não abandonou a mãe dela como a mãe dela acredita. Não, alguma coisa aconteceu. E pasmem, sim, aconteceu. E eu fiquei chocada, porque eu não acredito que uma mãe possa agir da forma que a mãe da Kate agiu. Eu não posso acreditar que a mãe dela fez tudo o que fez em nome de dinheiro. Cara, ela ferrou a vida da filha e da neta, né, em contrapartida, por dinheiro. E o Dante, ele tá puto da vida. Ele tá louco pra pegar a avó da Kate e ter uma conversinha. Até eu teria, meu filho. Se você pegar ela e quiser que eu vou conversar, eu vou conversar com essa senhora. Porque, gente, os meninos são maus. O Dante, o Dylan, mas essa senhora, ela consegue ser pior que eles. Porque fazer o que ela fez e agir do jeito que ela age hoje é inadmissível. Nesse terceiro livro também, nós vamos ver como o Dante, ele realmente quer estar perto da Kate. Como ele quer descobrir o que realmente ele sente. Porque por mais que ele saiba, ele fica ainda meio confuso. Será que isso é amor? Então ele acaba se aproximando da família que ela tem hoje, né? Que quando ela estava no orfanato, então ela acabou conhecendo ali também a madre, que foi muito legal com ela. Daí automaticamente mostrou o mundo do Xavier, que foi onde ela foi trabalhar como garçonete. Aí, através do Xavier, ela conheceu um outro homem que acabou sendo como um pai para ela, a mulher dele, a filha que é como irmã, que é a Emma. Então, a Emma e a mãe dela acabam vindo para ficar um tempo com ela depois que soube do ocorrido. E ali acaba introduzindo o Dante na vida delas. Ele continua se envolvendo com as coisas dele porque ele tem várias empresas. As empresas têm um lado onde realmente faz ação social, onde tem trabalhos voltados para a normalidade, vamos dizer assim, mas ali também se esconde um mundo obscuro, que é através dessa fachada de empresário de sucesso que ele acaba agindo ali para poder ter a sua vingança, que ele acredita que se vingando da sua tia, que acabou com a vida dele, e mais Lisandro, que é quem ajudou, então ele vai ter paz. Tenho que dizer, eu acredito que não, porque depois que tudo acabar vai ficar um vazio, né? Não sei se você vai ter realmente essa vingança que você tanto anseia. E tenho para vocês que eu acabei descobrindo também quem é a pessoa infiltrada no mundo de Dante que leva todas as informações para a tia dele. Eu tenho que dizer, e eu confesso que eu me surpreendi, porque eu achei que essa pessoa era ali uma pessoa que estava envolvida assim de todos os sentidos com Dante e me surpreendeu. Posso estar enganada, porque isso vai ser, né, no quarto livro que a gente vai saber. Mas para mim é essa pessoa e acredito que vai aprontar muito. Eles estão atrás de um homem, até então, que é chamado de ilusionista, uma coisa assim, que o homem, assim, gente, não consegue encontrar. É um fantasma. E eu tenho pra mim que esse fantasma é, sim, a tia dele, a quem ele busca tanto e não consegue encontrar nada dessa criatura. Nada, nada, nada. Então, esse terceiro livro, ele tem muita coisa. Ali a gente vai ter um pouco mais da vida que Dante teve, porque Dante, ele sofreu muito na mão dessa tia, na mão desse cara. Lembrando que Dante, ele se pune, ele, de certa maneira, ele se odeia, porque ele acredita que quando ele parou de lutar para fugir, quando ele parou de falar não quero, então ele acredita que nesse momento ele se tornou fraco. Sendo que, na verdade, ele fez aquilo para sobreviver. Porque cada vez que ele fugia, cada vez que ele dizia não, cada vez que ele se rebelava, o castigo era intenso demais, o sofrimento era maior. Então, ele acredita que por ele não ter aguentado tão firmemente, ele não merece ser feliz. Ele acredita que ele foi fraco acima de tudo e ele tem que mostrar o tempo todo que ele não é. Quando a gente vai chegar no final dessa segunda história, aí tem algumas situações que me deixaram nervosa. Ai, vamos lá. Primeiro, então, Dante descobre quem é o pai dela e conversou com ela a respeito disso para saber, assim, se ela teve interesse em procurar os pais biológicos ou não, para ver a reação dela.
Então, ela quer e não quer. Então, ela tá meio assim. Sem contar, gente, que o pai dela é uma pessoa que já tá na vida dela. Entra nessa parada o filho do Dom Vito, que é o chefe bambambam no qual o Dante trabalha. Lembrando que o Dante e o amigo dele, o Frederick, eles são os braços direitos desse Dom Vito. Eles são protegidos, eles são pupilos desse Dom Vito. E o filho dele não aceita muito bem. Lembrando que o Dom Vito, para se tornar o que ele é hoje, ele começou de baixo. E é o que ele está fazendo com o filho dele. Mas o filho dele não aceita. O filho dele tem ciúme do Dante, tem ciúme do Frederick. Mas, gente, o cara só faz cagada. É uma cagada atrás da outra. Como é que o pai dele vai colocar ele à frente dos negócios? Como é que o pai dele vai confiar nele se os outros só ficam limpando a merda dessa criatura? Não tem como, gente. Mas ele não enxerga, né? A raiva, o ciúme tá maior. E aí ele começa a armar para a Kate, que ele sabe que ela é importante para Dante, e também para Emma, porque a Emma tá envolvida com o Frederick. Gente, eu queria um livro só da Emma e do Frederick, que eu acho que ia ser lindo esse casal, porque ele também é um homem da máfia, um homem perigoso, mas se rende aos encantos da Emma. E daí a gente ali fica sabendo um pouquinho do que ocorreu com ele lá no passado, que você fica com o coração na mão, porque ele sofreu bastante por conta de um amor. Então, esse filho, que eu nem me recordo o nome, gente, que eu fiquei tão brava com ele, mas eu acho que é Mateu, ele acaba jogando indiretas na Kate, porque ele segue ela e faz como se o encontro fosse ali uma coincidência, e ele acaba deixando escapar algumas coisas que a deixa intrigada. Então, quando ela tá com ele, daí já finalizou as 3 semanas, ela já foi liberada pelo médico, e daí o Dante resolveu mostrar pra ela um pouquinho mais do que seria ser uma submissa dele, porque ela pediu, foi ela que pediu o que ela queria, e daí ele levou, e daí mostrou. Eu fiquei meio assim, né, porque não sou muito adepta, mas no final ela ficou em êxtase, ela ficou molinha, ela ficou assim, louca, e acreditando que talvez ela poderia sim estar assinando esse contrato para ter um pouco mais, né? Mas o Dante não sabe mais se ele quer realmente que esse contrato seja assinado ou não, porque ele começa a perceber que ele pode ter ela da maneira que ele gosta, sem a assinatura de um contrato. Só que daí eles estão lá, eles acabam tendo ali um pouquinho de discussão por causa desse contrato. E ela resolve descer, depois que ele adormece, porque ela não consegue dormir, para poder assistir um pouco de televisão, poder pensar na vida e saber o que vai fazer. E naquele momento, no que ela tá com o controle de televisão na mão, ela acaba apertando um botão lá e acaba mostrando um esconderijo. Nesse momento, ela começa a pensar nas palavras do Mateu, lá, do filho de Dom Vito. O que ele queria dizer com aquelas palavras. E ela começa a analisar tudo aquilo quando ela escuta o Dante atrás dela. Nisso ela vira totalmente desesperada, dizendo que apertou o botão errado, que não sabe o que aconteceu. E aí a gente finaliza, deixando a gente como? Desesperado. Porque agora? Será que agora ela vai descobrir tudo o que ele faz? Será que ela vai descobrir que ele acabou matando um que era apaixonado por ela e tinha ali em mente que iria sequestrar ela porque ela seria dele? E ele matou ele? Será que ela vai descobrir isso? Será que ela vai aceitar esse mundo? Porque ela aceita esse Dante difícil, ela aceita esse Dante confuso. Pra ela tá de boa. Ela aceita esse homem cheio de mistério. Por mais que ele vai contando um pouquinho. Mas será que ela vai aceitar tudo o que envolve? Tudo o que envolve? Será? A gente vai descobrir realmente se a mãe dela é realmente uma santinha ou é uma aproveitadora? E o pai dela vai aguentar até quando para que o Dante conte? Porque ele deu um prazo. Porque se ele não contar, ele vai se apresentar. Gente, são tantos acontecimentos que eu começo a pensar que mais um livro não vai dar conta. Não vai dar conta. Então eu venho falar para vocês, gente. Não perca tempo. Leia essa série. Então tem já os 2. E hoje, no nosso dia das mulheres, vai sair esse terceiro, Sempre Foi Você. Daí, ó, passa abril, aí em maio, já sai o 4 e a gente vai saborear toda essa história e saber se esse casal vai conseguir ser totalmente feliz ou parcialmente feliz. Então, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus
E não esqueça, corra lá e leia todos, porque mega vale a pena. Tchau!